Então, é bom aí ficar atento. Passar um instantinho. Opa! Então, é bom ficar atento, porque tem muita gente aí que não está percebendo a importância, né, de utilização da plataforma para que vocês possam fazer a aplicação, né, inclusive de saldos em conta para esses investimentos, certo? Então, é bom ficar atento aí para aproveitar essas oportunidades. Eu tive hoje uma reunião, inclusive, com a presidente do FNDE, né, com a Pacobaíba, e aí a gente estava justamente colocando esse cenário, né, porque a educação é uma das áreas que estão priorizadas nesse primeiro momento. Então, escolas, creches e outros, né, investimentos em infraestrutura que, porventura, né, tenha saldo, por mais que o instrumento já esteja fora da vigência, então a perspectiva é que cadastrou no Mãos à Obra, saiu a regulamentação, a gente possa, além de pleitear novos recursos, utilizar esses saldos que, porventura, ainda estão nas contas. Ok? Então, a ideia é cadastra tudo, inclusive obras canceladas. Então, tinha uma previsão federal para aquele investimento, mas, por algum motivo, esse recurso, esse instrumento, ele foi cancelado, então você faz esse cadastro. Lembrando que não é o cadastro do projeto em si ainda, é um diagnóstico, certo? Porque aí, depois que sair a regulamentação, a gente vai ter o prazo para poder fazer as reprogramações, né? Toda aquela parte relacionada à execução dessas propostas. Tudo bem? Então, antes de fato aqui a gente começar a colocar mãos à obra, eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, da equipe, certo? Da nossa Secretaria de Estado de Habitação, né, de Interesse Social, né? Então, o nosso secretário Bruno Dauari, gostaria de agradecer aqui também a nossa subsecretária aí, Diane. Cadê tu, Diane? Eu te vi nesse instante aqui. Deixa eu ver se eu acho a Diane aqui. Então, a gente está aí nesse processo, certo? Para alguns municípios, a gente criou um grupo para tratar sobre investimentos em habitação, principalmente do Minha Casa Minha Vida, que estão ou inacabados ou paralisados. E aí a gente tem alguns municípios, né, que se encontram nessa situação, que é São Gonçalo, Niterói, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes, certo? Eu estou precisando de representante aí de Campos para entrar no grupo. Dos demais, a gente já conseguiu colocar já alguns representantes, mas se tiver alguém de Campos aqui, manda aqui no chat para mim, ou depois me manda uma mensagem, para a gente poder inserir vocês nesse grupo, porque aí esse grupo a gente vai tratar, não é, Diane, especificamente dos conjuntos habitacionais do Minha Casa e Minha Vida, certo? Para que a gente possa inserir nessa plataforma, para que ele possa também ser um investimento priorizado, não é? Thaís já colocou aqui, São Gonçalo presente, mas você já está no grupo, Thaís. Já te coloquei. Ela no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, assim, Campos dos Goytacazes aí, que antes era o Lebron que participava, né? Não sei como é que ele está agora, mas se tiver alguém de Campos, depois me manda uma mensagem aí ou me aciona lá no Zap para a gente inserir vocês no grupo, porque aí a gente vai tratar todos eles com o mesmo instrumento, tá? Então, vou dar já um spoiler, né, Diane? Então, para quem tem aí, né, esses conjuntos, a gente já tem o levantamento, inclusive, não é, dos custos, né? A Caixa Econômica já passou para a gente, né, de quanto esses empreendimentos necessitam, né, para sua finalização. A gente tem um problema aí já, um problema sério aí com relação
aos empreendimentos lá de Angra dos Reis, né, lá do Conjunto Habitacional, que também está aqui no radar, e a equipe lá da Caixa Econômica, da Superintendência de Habitação, porque nós fizemos uma reunião na semana passada, então eles também estão nessa empreitada aí conosco para a gente poder estudar aí algumas saídas, né, algumas alternativas para que a gente possa auxiliar vocês nesse processo, certo? Mas lembrando que não é só habitação, né? Então, a gente, além dos recursos de habitação, eu estou até recebendo aqui que tem uma pessoa aqui do Obra Paralisada Recurso Federal, do em Queimados, né, também. Então, quem tiver recurso de habitação, além do Minha Casa e Minha Vida, que esteja paralisado ou inacabado, depois me aciona, porque aí a gente pode também, não é, Diane, inserir lá no grupo, porque a gente pode tratar do Minha Casa Minha Vida e, ao mesmo tempo, também, caso vocês tenham outros investimentos em habitação, a gente possa tratar aí de forma em conjunta, certo? Por quê? Gente, quem não priorizar essas obras na plataforma Mãos à Obra, quando a regulamentação sair, esses empreendimentos que não foram lançados na plataforma, eles não vão poder ser priorizados, hein? Então, é condição, certo? E eu vou mostrar para vocês que é simples você fazer esse diagnóstico. Calma que ninguém vai precisar lançar um projeto básico, um termo de referência lá, nem as planilhas, né? Se vai ser se vai ser EMOP, né? Se vai ser SINAP, sei lá o quê. Não, calma, não é agora, certo? O que a gente precisa fazer agora é qual é o investimento que vocês, né, têm aí paralisados ou inacabados. Por que foi que ele ficou paralisado ou inacabado? Ah, faltou dinheiro, a empresa abandonou, foi por demanda judicial, falta documentação obrigatória, certo? Não conseguimos reprogramação, perdemos o prazo do contrato, do instrumento, do convênio, perdemos, né, o prazo do termo de compromisso, enfim. Por que é que ele ficou nessa condição? O que é preciso para retomar? Ah, eu vou precisar fazer uma nova licitação, eu preciso aprovar os projetos que não estão aprovados, eu preciso documentação, certo? Eu preciso fazer uma reprogramação. Então, vocês lançam, não é, essas informações lá na plataforma. Inclusive, na plataforma, ele pergunta o seguinte: tem saldo financeiro na conta desse instrumento? O saldo disponível em conta é suficiente, mas os rendimentos, eles são suficientes para vocês concluírem o investimento? Vocês necessitam de mais recurso financeiro? Então, vocês vão ver que o sistemazinho ele vai fazer todas essas perguntas porque é um diagnóstico. Depois dessa fase do diagnóstico, então a gente vai ter lá a regulamentação, certo? Partindo aí do governo federal, colocando quais são as premissas para que a gente possa acessar esses recursos e regularizar a situação desses instrumentos. Então, qual é a primeira dica do tio? Se tiver recurso para devolver e é de 1 ano atrás, 2 anos atrás, não vai ser por força de 10 dias que vai mudar muita coisa, né? Porque se não devolver 1 ano, não vai ser esperar um tempinho para fazer essa devolução. Por quê? Porque vai que o recurso que você está devolvendo hoje já poderia ser um recurso que ele seria reaplicado no mesmo investimento. Certo? Oi, Sandrinha, estou vendo sua mãozinha levantada aqui. Esqueci de mandar os beijos, né? Beijo, Sandra, Zéuli, Heloísa, Mônica, né? Francine, Thaís. Thaís tem umas 3 aqui. Certo? Thaís Bonfim, tem Thaís São Gonçalo, Thaís Cabo Frio, tem Thaís Casimiro de Abreu, né? Então a gente tem uma galera aí participando aqui conosco, certo? E então, assim, a ideia aqui é que eu possa apresentar para vocês aí a plataforma, a gente vai tirando algumas dúvidas e vocês já começam a fazer o lançamento. Lembrando que a plataforma, né, ela vai
buscar algumas informações de obras baseado no CIMEC, baseado no Sismob, InvestiSUS, no Sismob do InvestiSUS, certo? Lá da assistência, lá do painel de obras do governo federal, do PAR, do Avança Brasil, certo? Da portaria 131 para prevenção para a reconstrução de encostas e desastres. Então, ele vai buscar informações dessa base de dados. Mas possa ser que nessa integração nós tenhamos alguns instrumentos que não foram carregados no Mãos à Obra. Mas você sabe que aquele recurso, ele teve recurso federal empreendido nele, investido nele. Então, você vai ter a oportunidade, mesmo que não esteja na lista, vocês têm uma oportunidade de fazer o cadastramento desses empreendimentos. Ok? Oi, Sandrinha, você está com a mãozinha levantada aí? Não estou te ouvindo. Fala aí. Oi, Edmilson, está ouvindo agora? Tá. Estou te ouvindo. Vamos. O nosso... Agora não mais. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Tá, vamos lá. O nosso PAC, ele é tanto do Brasil como mandatário. A gente, pelo que a gente tem de informação, esse recurso ele veio para o Banco do Brasil, que executou parte do projeto, e a gente tinha uma contrapartida, tinha e tem uma contrapartida do projeto para a parte de infraestrutura, né? Que isso era Certo. com recurso próprio da prefeitura. Nessa condicionante aí, isso sendo o Banco do Brasil que está executando financeiramente, ele é que contratou e a empresa depois abandonou. A gente também vai inserir esses dados todos, indicando necessidade de novos recursos ou necessidade de aditivo ou de análise de metas para ver se tem alguma redução ou alguma complementação. Também a gente vai colocar na mão da obra? Então, Sandrinha, o requisito inicial é que esse investimento ele tenha aporte federal, independente de qual órgão financiador ele foi originário. Certo? Então, independente da origem, se foi Caixa, Banco do Brasil, Ministério, na época das cidades, desenvolvimento regional, independente de onde ele tenha vindo, se ele teve origem federal ou se teve qualquer investimento federal nesse empreendimento, ele se torna apto a inserir na plataforma. E isso também significa que esses projetos que eventualmente não foram realizados pelo município, eu posso inserir isso lá, apontando como necessidade de recurso? Exatamente, porque assim, quando eu for mostrar aqui o passo a passo, vocês vão ver que vai ter um campozinho lá, depois que você lança o empreendimento, vai ter um combo de informações que ele vai perguntar o seguinte: tem contrato vigente? O contrato é de vocês com as empresas, tá? Tem contrato vigente? Aí você vai dizer se sim ou não. Tem processo licitatório vigente? Sim ou não? Tem necessidade de fazer um novo processo licitatório? Sim ou não? Tem projeto aprovado? Entendeu, Sandrinha? Sim ou não? Vai precisar fazer projeto? Vai precisar fazer novos investimentos? Então, como é um diagnóstico, todas essas informações são vocês que vão cadastrar na plataforma. Ok. Tá? Ok. Então, e aí depois, baseado nesse cadastro, depois da regulamentação, você vai ter esses empreendimentos vinculados, por exemplo, no seu caso, a queimados. Certo? Então, aí você vai ter que enquadrar depois, não agora, depois,
A gente vai pegar, digamos, esse empreendimento e a gente vai enquadrar na regulamentação que vai sair. Tá bom. Tá. Então, E não você se pode preocupe, vocês não vão inserir a fazer gente sozinhos, no né? Claro. grupo? Isso, aí, quem tiver na parte de habitação, porque eu estou Isso. pensando, na verdade, em fazer o seguinte, eu estou pensando em criar uns grupos específicos por temas, pelos temas, como é que chama? Prioritários do programa. Até para a gente não ficar usando o grupo, que é aquele grupo, os nossos grupos da SESB é mais para informe, para a gente tirar uma dúvida ou outra de outros assuntos. Para a gente tratar especificamente, eu vou manter aquela mesma lógica que a gente fazia, né, que a gente faz nos outros programas, para criar aquele grupo temporário por temas. Então, por exemplo, habitação, cultura, né? A cultura ela foi agraciada aí também, né, Zéuli, como uma das áreas prioritárias. Educação, educação Vila Lorena aqui da Secretaria Municipal de Educação do Rio, né? Educação, Cabo Frio. Então, ou seja, o que a gente conseguir identificar de área, aí a gente pode estar conversando nesses grupos específicos para a gente estar orientando vocês. No final aqui da nossa atividade, eu vou disponibilizar, além desse material que eu vou usar, tem perguntas e respostas, e eu vou disponibilizar uma relação de obras paralisadas e inacabadas de várias bases de dados, para vocês filtrarem, para vocês poderem identificar, certo, aqueles empreendimentos dos municípios de vocês. Ok. Então, por exemplo, eu vou disponibilizar a relação toda do PAR, lá da educação. E vou disponibilizar a planilha crua, tá? Vai ser um Excel cru, né? Aí vocês fazem o filtro de vocês. Até porque eu sei que tem gente que trabalha para mais de um município, então é a oportunidade de vocês, inclusive, fazerem essa segmentação aí por município. Ou, de repente, eu tenho um conjunto do PAR aqui em Queimados. Eu descobri que lá em Sapucaia, vou aproveitar aqui já a pergunta, né? Eu tenho lá em Sapucaia, né, Rogério? Por exemplo, Sapucaia, o Carmo, eu tenho um conjunto do PAR, mas ele não está lançado no Mãos à Obra. Será que está na mesma plataforma que o outro município lançou? Porque, na verdade, aqui a gente não vai ter critério excludente, né? A nossa ideia aqui quanto mais, como a gente sempre está trabalhando, quanto mais recursos a gente trouxer para o Rio de Janeiro, a gente fortalece as nossas políticas públicas, independente se é Estado, se é município, se é A, se é B, se gosta de azul, se gosta de laranja, independente disso, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para viabilizar. E a gente vai viabilizar o máximo possível, porque a gente sabe que obra é um grande gargalo, não é, a nível, né, nacional. Então, agora é uma oportunidade que a gente não tem aí um bom tempo para que a gente possa apresentar dentre os nossos, dentro da nossa carteira, vamos dizer assim, de projetos, o que é que a gente já tem planejado, construído, né, para que a gente possa apresentar e depois criar essa possibilidade aí de execução, finalização, entrega e uso da população desses equipamentos, certo? Eu vou pedir só uma pausazinha aqui, Sandra, porque o nosso querido secretário aí de Estado da Habitação, Bruno Dauara, entrou aqui para dar uma palavrinha aqui com vocês, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde, tudo bem? Oi, Bruno. Como vai, secretário? Tudo bem? Feliz aqui por sua presença. Olha, vou passar aqui rapidinho, a agenda hoje está muito tumultuada, mas eu estou muito entusiasmado com esse, podemos dizer assim, desse momento histórico, né? De estabelecimento dessas relações entre município, né? A Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado em Brasília, meu amigo Edmilson, né? É um prazer muito grande. E também as secretarias de Estado, né? A habitação hoje ela está dentro de um foco prioritário das políticas públicas de todos os entes federativos, né? Tanto Estado, quanto União, quanto os municípios, né? E eu estou aqui nessa missão e, como eu disse, eu considero
esse momento um momento histórico para que a gente possa alinhar nossas expectativas, tratando de maneira mais profunda não só as políticas públicas relacionadas à habitação, mas também todas as questões técnicas que são necessárias para que a gente possa ter, dentro de cada âmbito de atuação nossa, os investimentos necessários do governo federal. Eu tive, na semana passada, aí na Secretaria em Brasília, fiquei muito feliz com a perspectiva positiva da vinda de recursos. A equipe que compõe a Secretaria é uma equipe que conhece não só Brasília, mas também muito o estado do Rio de Janeiro. E eu, como secretário aqui, tenho que agradecer a todos vocês e me colocar à disposição para também ser esse elo junto a vocês de busca de recursos, de investimentos na área da habitação e infraestrutura, para que a gente possa fazer com que esses recursos que estão aí em Brasília possam chegar, de fato, aqui no estado do Rio de Janeiro. Um beijo a todos os municípios que participam. Meu amigo Edmilson, que toca essa reunião, muita gratidão pela sua atuação aí. Um beijo na Luana e em toda a equipe para que a gente possa estar sempre junto agora, ingressando num novo momento para o estado do Rio de Janeiro, na captação em busca de recursos federais aqui para o nosso estado, para melhorar ainda mais a qualidade de vida do cidadão fluminense e carioca. Fantástico, secretário. E aqui você vê uma equipe, né, altamente aí engajada, disposta, né? Quando a gente chama aqui, bate pronto mesmo. Então, são pessoas que a gente já tem uma relação aí de um tempo, e a gente agora quer, de fato, né, a gente brincava disso, a gente está aprendendo, mas agora a gente precisa colocar em prática. E a gente fica muito feliz aqui, em nome até do nosso secretário André Moura, a gente agradece aí essa interlocução junto com todo o governo do Estado, mas especialmente aí com a Secretaria de Estado da Habitação e a sua maravilhosa equipe, que eu disse, ele pegou os bons, ele é esperto, né? Pegou os bons para trabalhar com ele. E a gente sabe que a habitação, em termos do Estado, né, do Rio de Janeiro, é um grande gargalo. Estou vendo a nossa Eliane Totti aqui, que é da Prefeitura do Rio, não é? Também a gente sabe que a questão da habitação no município do Rio de Janeiro, Eliane, a gente até conversou, inclusive, essa situação, até depois a gente vai conversar sobre outros assuntos, mas regularização fundiária, titularização, posse, a gente sabe que é um grande problema em muitos municípios, no Rio de Janeiro, com, né, devida particularidade, mas depois a gente vai chamando a agenda nesse sentido. Então, conte conosco aqui, secretário, e sabe que a Secretaria de Representação está aqui de portas abertas e com muito entusiasmados também ficamos com essa nova parceria aí que se fortalece cada vez mais. Então, a gente vai fazer essa nossa de trabalho e a gente vai te monitorando aí. E quando a gente precisar dessa intervenção, né, mais forte, a gente, secretário, precisa destravar um recurso lá no Ministério das Cidades, né, que já sei que fez uma interlocução muito boa lá no Ministério. Aí a gente aciona e, claro, né, para as grandes inaugurações que a gente espera que em breve possamos tá cumprindo aí em todo o território fluminense, independente, né, de localidade, mas assim, que a gente possa, o máximo possível, percorrer todo o estado, levando obras e investimentos e, acima de tudo, levando dignidade e levando uma melhor condição de vida para todos e todas. Tá bom, mas muito obrigado aí pela força. Até logo. Um abraço. Então, agora passou a bola para a Diane aqui, né? Miriam! Um beijo, Miriam! Olha só, você tá com o microfone aí, Diane? Cadê tu? Não estou te ouvindo. Oi, estou aqui. Deixa eu apresentar, então. Diane é a nossa subsecretária, né, de Habitação de Interesse Social. Então, com Diane aqui a gente já está, né? Eu estava voltando do Rio semana passada à noite e eu estava mandando um monte de arquivo para a Diane, que eu tinha localizado em alguns processos. E ela, pelo amor de Deus, disse, pois é, meu filho, aqui não tem dia nem hora. Mas não apenas essa agenda, a gente tem outros assuntos depois que a Diane vai estar chamando vocês, e aí a gente vai usar a rede para isso, mas pelo que a gente está desenhando aí, vem muita coisa boa, né, Diane? Deixa aí todo mundo atento para depois compartilhar com vocês esses momentos. Mas a gente agradece também a disponibilidade. Estou vendo que muita gente aqui está colocando no chat, mandando mensagem, falando sobre empreendimentos habitacionais. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade também para a gente até
ter um olhar, não apenas pelo Minha Casa Minha Vida, mas também por outros empreendimentos aí que façam parte dessa grande política pública que a gente está aí redesenhando, né? Se quiser dar uma palavrinha enquanto eu abro aqui a apresentação, Diane, fica à vontade. Bem, mais uma vez agradecer ao Edmilson, ao André, a toda essa equipe de Brasília, que tem feito um pouco muito importante para a gente aqui no Rio de Janeiro. Não seria possível, acho que sem esse auxílio, essa cooperação mútua, né, atingirmos os 92 municípios de pronto, né, com essa possibilidade de captação de recursos. O Edmilson, com seu brilhantismo aí, eu acho que faz uma apresentação muito positiva, né, do cenário atual do Rio de Janeiro, sempre em defesa de cada município. A fala do Edmilson é institucional, mas muito acalorada, muito humanizada. Ele conhece cada município, cada pessoa que está representando cada município, né? Ele fala, não, em Itatiaia é com fulana, em São Gonçalo é com fulana. E isso faz diferença, porque a política pública é feita de pessoas, né? Pessoas que estão aí aguerridas nessa luta. E eu acho que a gente vive esse novo cenário, né? Como o nosso secretário muito bem ilustrou, é um cenário com possibilidade de aumento de recursos, e a Secretaria de Estado está aqui à disposição de todos os municípios, né, fazendo aí, participando de subgrupos, né, aí específicos na área da habitação, para a gente promover a habitação de interesse social para a nossa população. Então, estamos aí bastante empenhados, e mais uma vez, Edmilson, muito obrigado, e obrigado pela participação também de cada município aí. Estamos juntos para somar. Maravilha, Diane. E a letra do Diane é maravilhosa, veio da nossa energia, assim, tô amando. E aproveitar também para Ricardo falar aqui em nome do nosso secretário, que eu não consegui entrar aqui com Luana, para Ricardo, em nome do nosso secretário André Moura, Ricardo, dar as boas-vindas aí, e aí a gente parte para o trabalho, tá? Eunice! Isso aí, pessoal, boa tarde. Tô te vendo aqui, Eunice, de máscara. Boa tarde, pessoal, aqui acompanhando aí o nosso Popstar Edmilson, né? Para quem não conhece, é Popstar. Para quem não esteve no evento no Maracanã, já estou avisando logo. Estou dando antecipando a informação aqui, né, Edmilson? Teremos evento esse ano, novamente. Bom, ele já vai dar spoiler, dá spoiler aqui, ó. Teremos Popstar aí em atuação novamente esse ano. Bom, em nome aqui a Luana está numa demanda ali urgente, não pôde entrar ainda. Ela passou aqui rapidamente pela minha sala na hora que o secretário Bruno estava falando. Mas assim, é muito importante esse bate-papo, o apoio que a Secretaria dá ao Estado e aos municípios, através da subsecretaria aí do Edmilson. Muito importante nessa fase de informar no sistema as obras que são prioritárias dentro daquela demanda que o governo federal definiu, né, dentro do prazo até o dia 10 de abril, é isso mesmo, né, Edmilson? Exatamente. Então é importante esse apoio e muito valorosa a participação do Edmilson, auxiliando aí os municípios a realmente priorizar aquilo que é prioridade. A gente sabe que dentro de uma estrutura de uma prefeitura, de uma secretaria, às vezes uma demanda cai numa vala comum como se fosse um procedimento padrão. E, na verdade, esse é o momento de colocar aquilo que é prioridade mesmo para o governo municipal e para o governo do Estado. Então, com muita felicidade que eu estou acompanhando aqui, estou nos bastidores, mas se precisar, estamos por aqui. Perfeito, Ricardo. Então, passada a fase institucional, né? Literalmente, vamos lá para nossa mãos à obra, né? Lembrando, Rafa, você precisa me devolver aí o host para eu poder apresentar o material, por favor. Depois eu te devolvo. Né? A filha. Aí a filha agora pariu, o Transferigov e o Sicom virou avô, não é? E a plataforma Mais Brasil agora é a mãe do Transferigov. Então, hoje é Transferigov. Se vocês já perceberam, as logomarcas também, elas mudaram, certo? Tanto a da rede, que agora é rede de parcerias, certo? Como também, né, a plataforma Mais Brasil, que passou a ser Transferigov. No final do ano passado, nós tivemos o lançamento do módulo de cadastramento 2.0, lembram dele? Onde
a gente vai ter o CNPJ principal do Estado e município e todos os órgãos que fazem parte da gestão, eles ficam atrelados ao CNPJ principal. Então, quem tiver acesso no CNPJ principal e tiver a função de cadastrador, vai poder fazer a gestão, inclusive dos órgãos que fazem parte da gestão municipal e ou estadual. Por quê? Porque muitas das vezes, a depender do tamanho do município, a pessoa que era responsável pelos convênios e transferências não conseguia ter acesso a uma plataforma para dar um aceite, não é? Para fazer um relatório de gestão, para poder mandar o plano de ação, porque precisava que o cadastrador daquele CNPJ fizesse a inserção, muitas vezes, do superintendente de convênio, do superintendente de captação de recurso, né, do gestor de convênio municipal ou estadual, precisaria que ele fizesse o cadastro dele vinculado ao CNPJ para ele poder ter acesso. Hoje, com o cadastro 2.0, não. Então, você consegue fazer a gestão de todo, né, os cadastros dos CNPJs aí vinculados ao seu CNPJ principal. Então, para que a gente possa fazer, primeiro, o acesso ao mãos à obra, precisa que o seu CPF, né, não vou dizer de quem você estiver usando, né, porque, na verdade, o ideal é que você use o seu, mas a gente sabe que muitos usam aí os CPFs do prefeito, do secretário, mas, enfim, vamos tratar institucionalmente do seu CPF. Aí vocês, né, entendedores entenderão. Então, do seu CPF, você entra lá no Mãos à Obra. Consegue disponibilizar a apresentação aí, Rafa, por favor? Então, vocês vão entrar no linkzinho lá. Quem quiser já ir... Já está autorizado já. Quem quiser já ir fazendo, não é, aí ao mesmo tempo, maravilha, porque aí vocês conseguem já ter uma noção do que é que eu estou falando com relação a... Agora sim, todos veem? Sim. Todos estão conseguindo ver aqui a apresentação? Sim. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Então, foi lançado, né, há no máximo 10 dias atrás, a plataforma Mãos à Obra, que é esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, não é? Esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui ao lado, né? No caso, do lado direito. Então, essa plataforma é justamente para poder fazer o diagnóstico de obras, né, e investimentos nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento, habitação, esporte e cultura. Então, essas são as áreas prioritárias desse primeiro momento, certo? E a ideia é que o governo federal possa, né, mapear e ter um cenário de quais investimentos podem ser retomados imediatamente. Então, depois do prazo do dia 10, a gente vai aguardar a regulamentação, que aí vai trazer quais são, né, os requisitos e os procedimentos para que vocês possam retomar esses empreendimentos, certo? Em especial, a gente está fazendo esse trabalho aqui com a equipe, não é, da Secretaria de Estado da Habitação de Interesse Social, porque a gente sabe que a questão habitacional para o Estado, Estado como um todo, geográfico, né, para o Estado como um todo, é um grande gargalo, e a perspectiva é que a gente tem mais no Rio de Janeiro, o déficit de moradia de mais de 500 mil famílias, certo? Então, é um volume aí considerável, fora aquelas que já têm residência, mas precisam, né, do processo de regularização, de titularização, dentre outros aspectos. Fora aquelas comunidades que são atingidas por tragédias, por inundações, por eventos climáticos, não é?
que também acabam tendo um impacto muito grande com relação à sua moradia, né? À sua habitação. Então, a gente vai fazer esse trabalho específico, mas também a gente vai ter, né, essas outras áreas aí sendo acompanhadas aí junto com vocês. Tudo bem? Então, olha só, a plataforma vocês podem acessar através do site gov.br/mãos à obra, sem hífen, sem acento, sem nada. Então, nesse endereço aqui, vocês acessam a plataforma. Nesse mesmo endereço, você vai ter esses manuais, perguntas frequentes, legislação e tutoriais, que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Então, aqui na plataforma Mãos à Obra, vocês entram e quando vocês acessarem, certo? Vocês precisam ter o perfil lá no Transfere Gov como representante legal, gestor fundo a fundo FAF e gestor de transferências especiais. Então, esses 3 gestores são aqueles que têm perfil habilitado para poder lançar no Mãos à Obra também. Ah, Edmilson, entrei no cadastro e não me deu a opção de fazer o lançamento dos empreendimentos. Então, você já deduz que o seu perfil não está marcado com um desses 3, né, perfis aí, para poder ter acesso junto à plataforma, tudo bem? Então, precisa lá no cadastro, cuidado, que não é no ambiente de transferências discricionárias, tá? É quando você entra no Transfere Gov, no primeiro íconezinho que tem lá de cadastro. Cuidado, que tem muita gente aí com cadastro ok no Transferências Discricionárias, que é o antigo Plataforma Mais Brasil Siconv, certo? Mas no Transfere Gov está pendente. Muita gente está assim. Então, dá uma verificada também como é que está o cadastro de vocês. Se tiver dificuldade, eu vou depois aí anunciar qual vai ser a data na próxima semana, que a gente vai tratar só sobre cadastro. Tudo bem? Até porque agora em abril já começa o período de lançamento das propostas que foram contempladas com as emendas parlamentares, não é, para esse ano de 2023. Então, quem já teve indicação, já vai aí surgir o período para incluir a proposta. Então, a ideia é que já tenha aí esse cadastro regularizado. Detalhe, viu? O tio já conseguiu aí, né, Ricardo? O tio já conseguiu aí a relação, aquela relação top secret do CIOP. Então, a gente já consegue ver quem tem indicação off no CIOP lá por parte do parlamentar, tá? Pois eu falo para vocês como é que a gente vai proceder com elas. Por quê? Porque aí vocês já podem ir se preparando. Já está contigo, né, Edmilson, a relação? Já está comigo aqui. Eu estou fazendo um BIzinho para vocês, daquele mesmo BI que eu fiz das emendas, estou fazendo aqui um BIzinho para poder vocês verificarem o que é que vocês já têm de indicação. Porque aí vocês já vão começar a atualizar os cadastros. Ah, eu tenho indicação da saúde. Como é que está o meu InvestSUS? Ah, eu tenho um que vai pela assistência, eu tenho um que vai pelo Transfere Gov, transferências discricionárias, certo? Então, como é que está meu cadastro? Transferência especial, como é que está meu cadastro? Então, já deixa o cadastro regular para não perder tempo, né? No momento de lançar a proposta, certo? Especificamente, por mãos à obra, tem que ter um desses 3 perfis aí, tudo bem? Então, quando vocês acessam a plataforma, vocês vão entrar aqui com o login do GovBR, que é aquele, né, login unificado, certo? Para os serviços federais. Então, se você tiver dificuldade, eu vou disponibilizar o passo a passo para fazer o cadastro do login, lá do GovBR. Precisa ter perfil ouro, tá? Para mudar o perfil, tem que baixar no celular e fazer o reconhecimento facial. Então, a partir do reconhecimento facial, você migra de prata para ouro, por exemplo, para poder dar mais funcionalidade aí nesses acessos. Então, clicando com o GovBR, você vai colocar o CPF e a senha do GovBR.
No primeiro momento que você acessa o Mãos à Obra, ele vai fazer esse termo de aceite por conta da LGPD. Outra questão aí, viu? Cuidado, porque tem muita gente que não está adequada ainda, não é, Ricardo? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, muito cuidado, por quê? Porque isso pode gerar, né, algumas situações aí desagradáveis e judiciais por parte da administração pública, porque a gente acaba usando dados de muita gente e a gente precisa estar adequado à lei. Então, a gente tem aqui aí algumas experiências de alguns estados, né, que estão utilizando, e aí depois eu posso até ver com o Ricardo para fazer uma apresentação, Ricardo, aí também de algumas ferramentas que alguns órgãos e estados estão usando, que aí, de repente, se for de interesse do município, eles buscam essas bases, né, para poder fazer a adequação da sua gestão. Exatamente, a gente tem visto aí algumas experiências interessantes, né? Para a gente estar aqui muito próximo do governo federal, então a gente conversa com todos os estados praticamente. E eu acho interessante a gente pensar mais para frente também, né? Alguma capacitação para todo mundo, Edmilson, voltado só para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exatamente. Aí o pessoal já fica bem, todo mundo familiarizado com as regras da lei, inclusive porque foi regulamentada recentemente a dosimetria de penalidades em relação ao descumprimento da lei. Então, é importante todo mundo conhecer um pouco aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Só para não incorrer daqui a pouco, sei lá, né, o carro preto com o laço vermelho em cima, calma, não, o carro branco com o envelope pardo primeiro. Né? Mas vamos lá. Então, esse primeiro aceite, toda vez que você entra em qualquer plataforma federal pelo GovBR, o primeiro acesso, você tem que autorizar, porque você está autorizando o uso dos seus dados. Então, meu INSS, você autoriza. Carteira digital de trânsito, você autoriza. Certo? Transfere Gov, você autoriza. E Mãos à Obra também. Só precisa fazer isso uma vez. Ok? Aí, vamos lá. Vamos agora desvendar o mistério. Olha só. Depois que você der o aceite pela LGPD, autorizar, ele vai trazer esse painel aqui para vocês. Então, nós temos, nesse caso aqui, ó, 48 pendentes, 0 em atualização, 0 atualizadas e 0 criadas. Estão vendo? Detalhe importante, quem validou essa plataforma, através de um convite lá da Regina, fui eu e a Nara de Itatiaia, para ir país inteiro. Então, a gente teve algumas reuniões hoje, que é o DTPAR, né, que é o Departamento de Transferências e Parcerias da União, que é o antigo DETRU, mas que a pessoa é a mesma, a nossa amada Regina, né? Então, nós que validamos a plataforma a nível nacional. Então, eu, juntamente com a Nara, e lá de Itatiaia, fui convidada para poder validar aí a plataforma. Então, acho que é por isso até que usaram o Rio de Janeiro como exemplo, né, também. Então, vamos lá. Olha só. O sistema, ele vai nas bases de dados de obras do governo federal, que, diga-se de passagem, não são essas informações. Aí vocês estão vendo que está assim, pendente. Olha só, tudo que tiver pendente é o que o sistema reconheceu em alguma base de dados, mas vocês não fizeram nenhuma atualização desses empreendimentos. Ok? Então, aqui é o que o sistema trouxe de informação. No canto esquerdo aqui, você tem título, situação da atualização, categoria ministério, situação da obra. E você ainda pode selecionar aquelas que foram criadas no sistema. Ok? E no canto, né, direito, você tem atualizar, aqui embaixo, e você também tem aqui esse olhinho para você poder abrir, né? Aqui, ó. Você tem o atualizar e você tem o olhinho aí para poder detalhar melhor esse empreendimento. Certo? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando vocês clicam... Opa! Então, olha só, o que eu acabei de explicar, né? Você tem, ó, a situação, certo? Em atualização. Quando você clicar para atualizar, mas você não finalizar,
o sistema ele vai dar que está em atualização. Certo? E depois que você finalizar, ela vai ficar como atualizada. E aquelas obras que você incluir, que não está nessa relação, ela vai ter esse perfil de incluídas. Lembrando que até o dia 10 de abril, o importante é que tudo aqui esteja atualizado. Ok? Por quê? Porque aquilo que tiver pendente não vai entrar na lista de priorização. Certo? O que vai entrar na lista é aquilo que tiver na situação atualizada. Ok? Tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Mas até agora é bem tranquilo, né? Então, você tem, ó, nesses campos, essas opções de filtro. Então, você pode filtrar cidades, cultura, educação, esporte, minha casa, minha vida e saúde. Ah, eu tenho habitação, mas não é minha casa, minha vida. Aí você vai lá para cidades. Entendeu? Ah, eu sou do turismo, não é, Miriam? Porque a Miriam deve estar se perguntando aí, se coçando na cadeira, por que é que o turismo não está aqui priorizado, não é? Mas a gente sabe que mesmo sendo da área do turismo, nós temos alguns investimentos que ele tem relação com outras áreas de governo. Cidades, né? Cultura, especialmente, certo? Então, você pode pegar aquele empreendimento do turismo e vincular a uma outra área aí, ou cidades ou cultura, aquilo que tiver afinidade com essas áreas. Ok? E na situação da obra, nós temos aqui, ó, não iniciada, em execução, paralisada, inacabada, cancelada e concluída. Certo? Então, você vai ter que também fazer essa segmentação aqui de dados, tá? Então, vamos lá. Quando você clica em atualizar, ele abre, então, esse combozinho aqui, ó. Ele traz, né, as informações com o número do instrumento, o endereço, o georreferenciamento, certo? E o objeto. Se tiver alguma informação divergente... Ah, desculpa, aqui tem valor, ó, celebrado e liberado, e a vigência do instrumento. De que instrumento? Desse daqui. Do instrumento que originou o investimento. Ok? Você vem aqui nesse botãozinho, ó, para poder fazer a atualização dessas informações. Quando você clica em atualizar as informações, ele vai abrir esse combo aqui de informações. Então, qual é a situação de obra? Da obra? Ou seja, se no sistema de falar que a obra está paralisada e você já retomou, aí você vai lá e você pode atualizar essas informações. Certo? Qual é a data estimada para a conclusão da obra? Então, quanto tempo você precisa para frente, certo? Para concluir esse empreendimento. Vigência, início e fim do repasse. Do repasse. Aí vai estar baseado no instrumento que ele está vinculado. No contrato de repasse, no convênio, né? no ID da obra, certo? Aí nós temos lá o endereço, latitude e longitude, lembrando que você não precisa ir lá na obra, né? Você pode baixar lá o Google, como a gente está fazendo lá no CIP, vai lá com a setinha, clica em cima para poder baixar as coordenadas geográficas, certo? E aí, ó, aí ele vai trazendo, tá? Ele vai detalhando, então, cada uma dessas situações, ó. Então, o que é que eu considero uma obra não iniciada? É aquela que não tem AIO ou OS. Então, não tem nem autorização para início de obra e nem ordem de serviço. Em execução, é aquela que possui, né, AIO e OS e não está paralisada. E paralisada é aquela que se encontra nessa situação aqui, ó. Então, falta de boletim de medição por período igual ou superior a 90 dias. O órgão paralisou, independente do prazo. A própria empresa abandonou a obra e disse que não tem continuidade de continuar.
ou a Justiça, ou um órgão de controle, suspendeu a execução. Ok? Inacabada. A obra inacabada é aquela que não foi finalizada, tem já execução, por menor que seja, não foi finalizada e não tem mais instrumento vigente. Então, ela não está paralisada, ela está inacabada, porque ela não tem mais instrumento, né, de vigência para poder resguardar a execução desse empreendimento. Certo? E também aquelas, né, canceladas, é quando decisão judicial cancelou o empreendimento ou se não teve mais interesse em dar continuidade. Certo? Lembrando que esse interesse, ele pode ser tanto do concedente quanto do conveniente, porque muitas vezes o próprio Ministério cancela, né? Concluída, o nome já diz, né? Já deu o termo de aceite definitivo, de recebimento definitivo, certo? No caso de estudos, né? O termo de aceitação. Então, essas são as informações aqui da situação da obra, certo? Baseado nas condições que a obra se encontra, você estima, gente, é estimativa, tá? Você faz uma estimativa para previsão de conclusão. E você precisa verificar como é que está o instrumento de repasse, né, da União com o seu ente, seu município ou governo do estado, como é que está a vigência dele. E conforme o instrumento, tem o endereço desse empreendimento, desse investimento. Ok? Então, olha só. Quando você clica, por exemplo, se você clicar em paralisada, ele vai abrir essas informações. Quando foi paralisada? Por que foi paralisada? E os motivos da paralisação. Está vendo aqui? Então, um indicativo e os motivos da paralisação. Aí ele pergunta, ó, há interesse de você retomar esse empreendimento? Sim ou não? Há tratativas para a retomada da obra? Ou seja, você já estabeleceu uma tratativa para retomar esses investimentos? E qual a data para a conclusão dessa obra que está paralisada? Estimativa, tá, gente? Cuidado que vai fazer estimativa de 1 mês, né? Pelo amor de Deus. Certo? Qual o percentual de execução física? Qual é o valor total do investimento? Quanto já foi liberado? Certo? Nas observações, se vocês tiverem, né, vocês podem colocar outras informações relevantes. Ah, já tem um plano de retomada, já tem uma viabilidade, a obra é importante, né, porque atende a determinado gargalo da política pública. Ou seja, você pode detalhar mais o empreendimento nas observações. E também você tem aqui o campozinho do anexo. Ah, uma demanda judicial. Coloque aqui a cópia do processo, foi um órgão de controle, tá? Então tem lá o campozinho. Não é obrigatório, mas quanto mais detalhes você oferecer, melhor para o planejamento, não é isso? Do órgão federal. Ok? Quando você salva, a plataforma ela já migra para as informações complementares. Olha só. A necessidade de licitação ou relicitação, sim ou não? Possui contrato vigente, sim ou não? Tem recurso em conta? Sim ou não? Mesmo que esteja vencido, tá? Há necessidade de reprogramação da obra? Sim ou não? Há impedimento para a execução imediata da obra? Há impedimento porque tem uma demanda judicial. Tem um impedimento porque eu tenho projetos que não foram aprovados. Falta a licença ambiental, falta a titularidade diária, posse, domínio, enfim. Existe um impedimento legal para a retomada. Se eu não tiver, clico não, né? Pelo amor de Deus. Se eu tiver, eu clico em sim. E aqui embaixo, eu coloco aqui as informações
documentos que possam ainda dar mais robustez a esse diagnóstico. Ok? Quando você clicar aqui embaixo em enviar atualização, gente, ó, ela sai daqui de pendente e vai para atualizada. Depois do dia 10, o governo federal vai pegar aquelas atualizadas e vai dizer do plano quais serão prioritariamente retomadas no primeiro momento e assim sucessivamente. Ok? Olá, boa Dúvida? tarde, Oi, Sabrina. Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada na reunião, mas eu tenho uma dúvida, mas é bem rapidinho. Certo. Não, fica à A vontade. gente está trabalhando com o Sismob, né? Certo. A nova plataforma vai substituir o Sismob e as Não, informações do Sismob. também não. Porque essa plataforma especificamente é uma plataforma para diagnóstico de obras paralisadas ou inacabadas com recurso federal investido. Então, por exemplo, eu tenho uma obra inacabada no Sismob, lá uma unidade básica de saúde que está lá, uma UPA, 40%, digamos, de construção. E ela está paralisada por quê? Porque o termo de compromisso ainda está vigente, mas ela está paralisada. Tem mais de 90 dias sem, né, intervenções nessa obra, por algum motivo. A empresa abandonou, tem glosa, né? Por algum motivo eu não dei continuidade, ela está paralisada, mas o termo da obra está vigente. Então, ela é uma obra paralisada. Não está mais vigente, a obra está lá, 30%, 40% construída, mas não está mais vigente. Então, essa obra ela seria uma obra inacabada, porque eu não tenho um instrumento vigente. Então, digamos que lá no Sismob, o Sismob ele vai servir para você pegar as informações de lá e jogar aqui para o diagnóstico. Então, eu vou ter que alimentar Entendeu? os dois sistemas. Nesse primeiro momento, você vai precisar alimentar esse aqui, porque esse daqui é o que o governo federal vai utilizar para priorizar quais obras serão, né, retomadas nesse momento. Entendi. Outra Então, pergunta. aqui é apenas uma plataforma para diagnóstico. Tá. Quando eu tiver um recurso já antigo que eu não consegui executar e esse recurso ele foi perdido, né? O prazo dele de execução de obra. E aí eu já perguntei ao Ministério se eu posso usar, justifiquei, porque eu não usei. Ele já deu uma negativa, né? Que eu já Certo. ultrapassei o meu período para executar. Eu ainda posso ter uma outra chance ou não? Esse sistema serve justamente para dar essa outra chance. Por Que isso bom. que a gente não vai usar o sistema originário. Porque se eu for usar o sistema originário, a resposta já está lá, dizendo que não pode, porque já venceu um instrumento. Certo? Então, aí você vai pegar as informações de lá e vai colocar aqui. Porque aqui você vai dizer, o município ou o estado tem interesse em retomar um investimento? Vai ser preciso fazer uma nova licitação ou a licitação que foi feita ainda é vigente? O contrato com a empresa vai precisar ser refeito ou não? O contrato que já existe ainda é vigente. O custo da obra inicial ainda é possível finalizar? Por exemplo, sim, beleza, não. Aí eu digo que tem uma necessidade de reprogramação. E lá na observação eu coloco ainda quanto eu preciso de recurso para concluir a obra, por exemplo. Detalhe, se tiver saldo em conta, mesmo que você não tenha devolvido ainda, mas você precisa devolver, porque já não tem mais vigência, mas você não devolveu, a perspectiva, estou dizendo perspectiva porque a gente lançou isso como uma proposta e foi aceita, mas a gente precisa sair, esperar que de fato nós tenhamos, né, o marco legal, a portaria, né, uma instrução normativa que traga os elementos. Mas o Ministério está estudando
a possibilidade de, mesmo o recurso estando em conta e o instrumento vencido, abra uma nova janela aí para você começar a utilizar, inclusive, o recurso que está em conta, não precisa devolver. Que bom. Ele volte a ser reaplicado no instrumento, entenderam? Entendido. Aí vocês estão entendendo qual é a importância dessa plataforma, porque se ficar inacabado e paralisado no Sismob, ou lá no Obras, né, da Educação, ou em outro sistema de obras do governo federal, e não tiver aqui, quando a regulamentação do programa sair, só vai considerar o que tiver aqui. Se você não lançou aqui, o que ficou lá você vai ter que devolver, e não vai ter essa possibilidade de retomar, a não ser que seja por fonte própria, né, do município ou do estado. Ok? Ok, Então, assim, obrigada. é um programa robusto, sabe, Sabrina, aí de retomada justamente dessa carteira de investimentos aí que, na verdade, é um grande espólio, né, ruim de investimentos públicos em obras que estão inacabadas e paralisadas, mas que ainda há necessidade daquele empreendimento. Então, é a chance que está se dando para poder retomar esses empreendimentos. Eu não sei assim, se você lembra, mas logo no início do ano, a primeira reunião que eu fiz, eu até disponibilizei um monte de coisa relacionada à retomada de obra, porque eu estava sentindo nas reuniões que viria um programa desse porte. Eu até disse, gente, ó, vai ter aí, eu acho que vai ter um programa grande de retomada de obras, eu disponibilizei um monte de coisa. Eu acho que eu vou até disponibilizar. Rafa, você consegue disponibilizar aqui aquele link daquela reunião que nós fizemos sobre obras? Porque aí tem vários documentos lá, tem do documento do TCU, né, falando sobre como é que você retoma esses empreendimentos. Por quê? Porque quando vocês forem para a execução, é importante que vocês tenham a base, né, de como é que você retoma esses investimentos, tá? Mas não se preocupe, porque quando chegar nesse momento, a gente vai fazer essas agendas, como a gente já faz, para quem nunca participou com a gente, mas a gente vai tendo encontros baseados nas fases, tá? Para a gente ir orientando como é que vocês atendem a todos esses requisitos aí. Respondido, Sabrina? Gostou da resposta? Respondi. Gostei. Obrigada. Gostou da resposta? E aí eu vou disponibilizar para vocês algumas bases de dados, né, federais do Rio de Janeiro para vocês poderem fazer essa, né, compilação de informações, para ver o que vocês têm aí. De repente, é uma obra muito antiga, que vocês não têm documento nenhum, então vocês nem sabem que aquela obra ela teve investimento federal. Aí, baseado nesses cadastros, vocês conseguem resgatar aí algumas informações. Mais alguma questão? Não foi respondido. Obrigada. Obrigado. Alguém mais tem? Outra pessoa aí tem? Ô, Gilberto, tá com a mãozinha levantada? Boa tarde a todos. Boa tarde. Edmilson, minha dúvida é a seguinte: eu sei que a gente ainda vai ter um módulo especial de cadastros, mas é possível se habilitar mais de um responsável legal para ter acesso a essa plataforma? Porque no meu caso, somente o prefeito está habilitado como responsável legal, e aí pelo meu CPF eu não consigo acessar a mãos à obra. É possível ter mais de uma pessoa como responsável legal ou apenas quem está com mandato? É possível ter mais de uma pessoa como responsável legal, mas eu também coloquei no início que se você tiver o perfil de gestor do FAF e gestor de transferências especiais, o sistema também fica aberto para você lançar. Entendi. E eu atualizei Entendeu, meu Gilberto? cadastro Você pode ter mais de um perfil como responsável, mas se você tiver os outros também vai servir. Perfeito, perfeito. Respondido. Muito obrigado. Por nada. Mais alguém? Então, beleza, vamos avançar. Bem simples, né? Em termos assim de lançamento, certo? Então, vamos lá. E se eu não achar a obra no Mãos à Obra? Que é o que está acontecendo com muita gente. Tem muita gente que não consegue identificar nenhum investimento. Não é isso? Então, digamos que lá nos pendentes, eu não tenha nenhum empreendimento, né, localizado pelo Mãos à Obra. Eu vou ficar de fora? Né, Rogério? Perguntando aí para o Sapucaí e Carmo.
Eu vou ficar de fora? Não. Eu posso incluir a obra aqui embaixo, ó. Eu tenho a opção de fazer a inclusão desse empreendimento. Desde que ele esteja na área de saúde, educação, mobilidade, saneamento, habitação, esporte ou cultura. Então, se ela não tiver na listagem original, eu posso vir aqui e fazer a inclusão da obra. Qual é a diferença? A diferença é que, naquilo que o sistema trouxer de informações, já vai estar aqui disponibilizado. Aquilo que eu precise incluir, eu vou ter que preencher as informações manuais, que são as mesmas informações que estão, né, nos empreendimentos que foram localizados pela plataforma. Entenderam? Então, assim, eu tenho como também fazer a inclusão. Lembrando que, gente, tem que ter investimento federal. Ou a perspectiva de investimento federal. Aí, vocês lembram daquelas obras que são canceladas porque vocês não conseguiram superar a cláusula suspensiva? Ou porque vocês faltou documentação? Ou porque não tinha mais empenho? Ou caiu em restos a pagar naquele empenho de RAP, de cancelamento de RAP? Todas elas podem ser lançadas aqui, tá? Oi, Janaína. Oi, Edmilson, tá me ouvindo? Meu bem, tudo bom? Oi, tudo jóia. Desculpa, Tá que aquela hora eu não... aqui. Eu tô aqui. Aquela hora eu não consegui habilitar a mãozinha. Deixa eu te falar, para fazer o cadastramento, eu não estou conseguindo colocar essas pessoas no cadastramento. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Você fala o quê? Lá no cadastro? Para cadastrar, tem que ser alguém habilitado com a função de cadastrador. Então, eu tenho essa função de cadastrador, mas como é que eu habilito o restante? Vamos fazer o seguinte, quando eu explicar aqui, aí antes de terminar, eu abro lá a telazinha de cadastro e já explico rapidamente para vocês como é que vocês fazem o cadastro, porque aí na próxima semana eu vou fazer um encontro virtual para explicar mais detalhadamente, tudo bem? Tudo bem, então. Obrigada, tá? Mas pelo menos eu já mostro, né, que vocês incluem para poder vocês já colocarem a mão na massa. Tá joia, obrigada. Tá bom? É porque vocês... Tá, olha só, eu acredito que muita gente achou que não tinha nem nada para fazer, né? E quando você começa a descobrir o que é possível, você já começa a imaginar um monte de empreendimento no estado e no município que pode estar aqui. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Então ele abre assim Por isso que era a minha preocupação de fazer esse encontro, porque eu disse, gente, eu acho que as pessoas não estão entendendo, né, a importância dessa ferramenta. Não, a gente até consegue ver isso, mas nossa maior dificuldade realmente é nesse cadastro, porque ele não tem o gestor de transferências especiais, entendeu? Então, a gente não está... A gente tentou a semana toda fazer esse cadastro e não conseguiu. Não, perfeito. A gente vai ver aqui como é que está a situação de vocês. Então, tá jóia. Te agradeço. Tá bom? Tá bom, obrigada. Era só isso? Mais alguma coisa? Só isso. Não, só isso. Não, perfeito, então. Então, vamos lá. A fase de cadastramento de empreendimento novo, a diferença é que aquela tela que veio preenchida, porque o sistema reconheceu o empreendimento, aqui vocês precisam lançar. Certo? Então, você vai fazer todo o lançamento das informações da obra. Ok? Então, mas é a mesma coisa. Faz a inclusão, responde as informações complementares, e aí depois você envia para atualização, para análise. E aí ela vai lá também, vai ficar como atualizada, vai ficar verdinho. Ok? Vamos lá. Vocês conseguem ter uma visão de tudo que foi cadastrado? Sim. Quando vocês entram no Mãos à Obra, você tem, ó, esse painel de menu, tá para cá, né? Eu acho de vocês. Eu não sei se minha imagem está espelhada. Eu não sei para qual lado eu aponto. Tá? Deixa eu circular aqui, que eu acho que é mais fácil. Mas olha só, nesse canto aqui, ó, estão vendo? Vocês têm obras, painel gerencial e também você tem aqui, ó, o campo para fazer a inclusão da obra, estão vendo? Então, nessa informação aqui, nessa lateral,
vocês conseguem, então, fazer, né, esse levantamento aqui, que é o painel, né, de obras, do Mãos à Obra, tá? Então, ele traz por categoria, por situação. Então, ele vai trazer aqui um painelzinho gerencial para que vocês possam fazer esse lançamento. Ok, meus amores. Tá vendo como é um pouco mais fácil do que a gente imagina? Vamos lá. Quais vão ser os gargalos aqui? Primeiro deles, o cadastro. Porque se eu não tiver acesso com função de cadastrar, eu posso até ver os empreendimentos, mas não vou ter como fazer nada. Não é isso? Segundo passo, levantar o que o sistema reconheceu como investimento federal já aportado no município, que ele já vai trazer automaticamente. Terceiro desafio, localizar os empreendimentos que não foram, né, trazidos pelo sistema, mas eu sei que teve investimento federal ali, então eu preciso fazer a inclusão desses empreendimentos. Certo? Quarto desafio, né? Na verdade, o quinto desafio é lançar as informações de retomada desse empreendimento. Ou seja, ele é necessário, precisa fazer uma nova licitação, precisa fazer uma nova contratação, eu preciso de reprogramação, eu preciso aprovar projeto. Calma que não é para mandar o projeto agora, tá? Você só precisa... É um diagnóstico, gente. Você só precisa se manifestar se é preciso ou não. Ok? O projeto em si, é como diz, vamos nos desesperar com calma. Então, a gente deixa mais para frente. Aí a gente se desespera junto, todo mundo aqui, porque quando se desespera de forma compartilhada, o desespero é menor para todo mundo. Né? A gente divide aqui os problemas, né? Segundo Miriam, né? Vamos... Com calma, né, Miriam? Com a faca. Mas, assim, gente, é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer aí a retomada de empreendimentos, né, que teve recurso federal envolvido em algum momento, para que a gente possa ter essa possibilidade de retomada desses investimentos. Então, a gente está enxergando, na verdade, como uma grande oportunidade de retomarmos esses empreendimentos. Por quê? Porque hoje, pela legislação atual, né, eu não teria essa possibilidade. Eu teria que devolver, apurar a responsabilidade, abrir tomada de conta especial, né, jogar lá o Bitcoin TCU, né, o que era 1 milhão virou 2, virou 3, penalizar prefeito, secretário, gestor público, não é isso? Então, agora eu tenho um outro cenário. Que cenário é esse? O cenário de retomada desses empreendimentos e, de certa forma, que aí, na verdade, é o grande propósito disso, é que a gente possa, de fato, disponibilizar para a população, né, para que ela possa fazer uso desses investimentos de forma efetiva. Para não ficar aquelas pontes que levam nada a coisa alguma. Lembram delas, né? Aquela ponte que só tem a armação do meio, mas não tem cabeceira, não tem pista, não tem nada, vai para canto nenhum. Então, é uma hora da gente dar essa funcionalidade a esses elefantes brancos que nós temos aí espalhados, né, no país inteiro, a esse volume de investimentos que nós temos, que não tem, né, de certa forma, nenhuma perspectiva de retomada. Tem muitos municípios que, inclusive, assumem essa responsabilidade através de fonte própria. Ou seja, essa fonte própria ela pode, inclusive, ser utilizada para outros investimentos que não estão contemplados aqui.
Então, você pode dinamizar aí, né, a perspectiva de entregas para os municípios e para o Estado. Lembrando que o pleito, a gestão municipal, termina ano que vem. E parece que foi ontem, né, que os prefeitos tomaram posse, né? Já vai acabar ano que vem. E a gente já está em março, quase abril, batendo na porta. E a gente sabe que processo licitatório não é tão simples como se parece, né, para a administração pública. Então, às vezes demanda muito tempo para fazer o processo licitatório. Aí agora eu vou fazer aqui o papel das Cassandras, lá da Grécia, né, que eram aquelas que traziam as notícias ruins. Não é? Dia 1º de abril, e não é mentira, dia 1º de abril, entra a 14133, lembram dela? A nova lei de licitações que vai substituir de vez a 8666. E nós tivemos aí uma série de, né, passos que deveriam ter sido cumpridos ao longo desses 2 anos, para, na hora de desligar a chave da 8666, a 14133 possa funcionar sem travar a administração pública. Quantos fizeram isso? Não vou nem perguntar, que eu não quero me comprometer aqui. Só estou dizendo que dia 1º ela começa. E aí a gente tem, né, algumas alterações consideráveis na formalização, nos prazos, não é isso? Nos documentos e no processo licitatório em si, inclusive até aumentando valores, facilitando algumas contratações, dificultando outras. Então, aqueles que não fizeram, vai ter muito problema após o dia 1º. Porque aquilo que deveria ser implementado em 2 anos, terá que ser implementado em 1 ou 2 dias, né? Porque a administração pública não pode parar, isso não vai poder mais usar a 8666 para essas contratações e aquisições. Então, fiquem atentos, porque a 14133, ela vai trazer aí alguns elementos importantes. Então, vai trazer aí algumas informações importantes para poder vocês mudarem essa chave. Tá bom? Eu posso até... Lá no portal da AGU, da Advocacia Geral da União, tem várias minutas. Acho que eu até coloquei nos grupos, né? A gente tem várias minutas aí que vão servir, né, para que vocês possam fazer essa adequação do município. A dica do tio é: façam checklist. Não fez nada? Pega a lei e faça um checklist para saber se, pelo menos, minimamente, você vai atender aí as bases legais que estão na 14133. Isso é a portaria da SES, né, da transição. Isso. E para o governo do Estado, para o governo federal, a gente teve uma portaria, não é, Ricardo, que estabelece a transição, e para o governo do Estado também. Então, vale a pena até vocês, né, se embasarem nessas 2 portarias aí, para, de repente, correr, né, no município de vocês para poder fazer esse processo. Já estamos pedindo até um curso de licitação aqui. Calma, Juliane, vamos ver se a gente consegue fazer. Porque dia 1º de abril, né, gente, daqui a 1 semana. Quanto tempo? 10. Pode Certo? dar o curso no dia 2 de abril, não tem problema não. Tá bom. Obrigado pela parte que me toca. Olha só, o Rogério está perguntando, né? Aqueles que já tiveram aceite há quase 1 ano, mas ainda não foi emitida a AIO, porque não recebeu repasse e está em execução, pode incluir? Eu aconselho que vocês incluam. Por quê? Porque você está colocando que aquela obra ela é, né, prioritária para o município, tá, Rogério? Só que ela não vai estar naquela fase, ela vai estar na fase de execução, mas sem início. Não foi emitida a AIO, né, outro documento que possibilite, né? André está perguntando aqui, ó, tem uma obra guardando parcela, entraria nesse sistema do mãos à obra?
eu colocaria também, principalmente se ela precisa de reprogramação. Porque essa plataforma ela vai servir para um grande pacote que o governo federal vai lançar para investimentos em obras paralisadas e inacabadas. Lembrando que uma obra paralisada é aquela que tem instrumento vigente, mas que não tem nenhum tipo de intervenção há mais de 90 dias. Então, se essa obra está aguardando a primeira parcela e está mais de 90 dias aguardando a primeira parcela, ela já entra, né, nesse escopo aí de uma obra paralisada, porque está vigente. Certo? A Valência está perguntando aqui, ó, tem várias obras do FNDE em execução e sem repasse, algumas já concluídas e sem repasse. Devem ser incluídas também. A dica do tio é, inclua. Porque vai ter um aporte de recurso que vai ser destinado para esse programa, Mãos à Obra. Então, eu deixaria resguardado essas informações também lá. Eu vou dar um pequeno spoiler, né? A gente está tendo aí, eu fui lá, eu tive com a presidente do FNDE hoje, né, com a Fernanda Pacubaíva, e ela me colocou que tem alguns empenhos sendo emitidos hoje de pagamentos do FNDE que tem boletim de medição e que não tem restrição. Cuidado que tem muita gente pedindo dinheiro do FNDE e quando entra no sistema tem restrição na obra. Entenderam? Então não vai ser pago, porque restrição, inconformidade não bloqueia, restrição bloqueia repasse. Então precisa atualizar o sistema para tirar a restrição para vocês ficarem aptos a receber. Ok? O André está perguntando aqui, ó, tá dentro da vigência, mas está aguardando a próxima parcela para o repasse. Eu colocaria, para deixar assegurado nesse programa aí prioritário de investimentos. O Marcos colocou aqui que tem no mapa, né, pois está aguardando também, não é obra. E aí a gente vai ter que aguardar, Marcos, se vai ter algum programa voltado, né, para outros projetos que não estejam vinculados com obras e serviços de engenharia. Ok? Dúvida do Sismob. O Cristiano perguntou se vai substituir o Sismob. Cristiano Tanguá, né? Não, não vai substituir, já coloquei também. Não é? Vamos lá, é a questão do gestor. Vamos lá. Cabo Frio aqui, Marlene, perguntando, né, que eles têm alguns termos de compromisso do PAR 2011-14, com repasse 2011-14, mesmo com prazo de execução expirado, você vai poder fazer o cadastro? Respondi, não é, Marlene, que vai sim poder fazer o cadastro desses empreendimentos. O Matheus está perguntando se seria possível novos cadastramentos referentes ao Minha Casa e Minha Vida, ou esse serve apenas para projetos já cadastrados. Esse daí só serve para projetos... Só um pouquinho aqui, por favor. Depois te traria. Desculpa, eu estou só passando umas instruções aqui. Olha só, Matheus, com relação ao Minha Casa e Minha Vida, né, que a gente teve até uma instrução normativa agora, né, recente, que trata, né, do novo programa Minha Casa e Minha Vida, aí a gente está esperando a regulamentação, que vai sair a qualquer momento, e aí junto com a Diane aí da Secretaria de Habitação, a gente vai chamar depois um encontro só para novos investimentos. Ok? Então, a gente está esperando a regulamentação ainda, que vai sair a qualquer momento, porque o que saiu foi uma medida provisória. Então, o que a gente precisa né, de uma regulamentação que vai sair a qualquer momento para que a gente possa fazer
né, essa orientação para novos investimentos em habitação. Nesse caso aqui, especificamente, são investimentos já realizados ou a perspectiva de investimentos que não foram, né, aportados. Certo? Então, quem que tiver interesse aí, né, a medida provisória, desculpe, é a 1162, certo? Que é para financiamento, novos financiamentos, né, em imóveis urbanos e rurais. Ok? Um grupo da obra para a educação, Lorena, a gente vai conversar a respeito disso. Já falei aqui com o Rogério, né? Mesmo que não apareça, vocês podem fazer novos cadastramentos. A Valência perguntou com relação a repasses. Já coloquei, né? Que já tem vários empenhos. Há uns 20 dias teve 250 milhões de repasse e agora, a partir de hoje, está começando uma nova rodada de repasse. Quem tiver obra com restrição não vai receber nem hoje, nem amanhã, nem nunca, enquanto não conseguir resolver a restrição. Tá? Bem direto, que foi a resposta que eu recebi lá. Inconformidade não bloqueia repasse, mas uma inconformidade não resolvida pode gerar uma restrição lá na frente. Mas se tiver restrição, a bola está com vocês. Então o FNDE não pode chutar para o gol. Vocês precisam resolver a restrição e devolver o processo para eles analisarem. Então, tem muita gente esperando repasse que não, de fato, não vai receber porque tem restrição. E nós vimos vários com essa situação. Ok, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Vamos lá. André, já te respondi, né? Se tiver dentro da vigência e tem mais de 90 dias, né, ele já entraria nesse aspecto aí de obra paralisada, tá? Como os contratos por escopo em que o objeto ainda não foi dado o aceite, o prazo contratual de vigência já exauriu. Ele entra naquele status de cancelada. Aí você vai dizer se precisa reprogramar, se precisa de novo projeto, se precisa de novo investimento. Se tem que fazer uma nova reprogramação daquilo que você lançou anteriormente. Ou seja, ela não estaria mais no status, né, de, se tivesse vigente, é paralisada. Se não tiver vigente, ela estaria em inacabada. E se já teve devolução de saldo, né, ou órgão concedente já se manifestou, cancelando o instrumento, ela fica no status de cancelada. Então, para cada situação, eu tenho lá um quadrinho para poder fazer esse lançamento. Túlio, a pergunta de $1 milhão, né? Esse programa será disponibilizado também para municípios no CALC? Gente, a inadimplência, né, no CALC, quando a gente fala de investimento, ele, de certa forma, acaba gerando prejuízo, inclusive, para a população, porque, na verdade, é a população que não está, né, acessando aquele empreendimento. Então, o que nós temos também de indicativo é que mesmo os municípios que estejam no CALC, para o programa Mãos à Obra, esse impedimento não vai alcançar esses investimentos. Mas a gente tem que esperar a regulamentação. Mas o que nós temos lá de orientação é que o CALC não vai atingir esses empreendimentos, porque, na verdade, é um grande programa de retomada, né? E muitos municípios podem estar no CALC por força de uma obra inacabada. Também. Ok? Vamos lá. Maria Clara. Quando o projeto está associado ao município, mas era do Estado? Vamos lá. Primeira pergunta. Tem recurso federal envolvido? Tem recurso federal? Tem. Beleza. O que é que eu posso fazer? Ou eu lanço esse projeto lá nas observações, dizendo que era do Estado, mas o município, né, quer assumir a execução, ou você faz contato com o Estado, para o Estado lançar como um empreendimento dele.
Se quiser passar para mim, porque eu vou agrupar essas informações, que eu vou lançar alguns programas do Estado, do governo do Estado. Então, se vocês tiverem projetos municipais que o executor era o Estado, ou, né, o conveniente era o governo do Estado, aí vocês me passam no privado, não passa no grupo, aí vocês me passam para eu poder colocar na carteira de projetos do Estado e pactuar aí com o gestor da área. Certo? A Marlene colocou que a restrição não teve compromisso original, não tem problema, você vai lançar lá. Valência colocou que tem uma restrição que está sendo respondida, então, aí quem está com restrição até hoje não vai receber nessa leva, tá? Aí vai ter que esperar a segunda leva. Calque. Esse programa pegará algum intervalo de tempo específico? Não. O único tempo que ele diz é o seguinte, tem até o dia 10 para lançar. Então, a obra era de 2008, se arrasta até hoje. Tem recurso federal envolvido? Tem. Não tem nenhuma restrição aqui nesse sentido. Ok? Vou deixar para vocês também um passo a passo, que está lá no portal, mas eu pedi para a nossa equipe, aí, o Rafa e o Kelvin, trazer aqui num documento, ó, em PDF, tá? Então, tem várias perguntas aqui, ó. Perguntas e respostas, tá? Que vocês podem tirar algumas dúvidas também aí nesse faquezinho aqui. Oi, Clara. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Oi, Agora desculpa, sim. tudo bem, Edmilson? Sou Tudo daqui da bom? Secretaria Municipal de Habitação e aí eu trato mais especificamente os condomínios Minha Casa Minha Vida. Eu perguntei... Você é de qual município? Do Rio? Rio, isso. Obrigada. Eu maravilha. esqueci até de falar o mais importante, né? Que é do município do Rio. Suspeitei. Então, assim, tem alguns empreendimentos que foram no município do Rio, mas Sim. todo o projeto Minha Casa Minha Vida foi tocado pelo Estado, porque a doação e a contrapartida acabava sendo do Estado. Às vezes até a demanda. Certo. Então, assim, por isso... O fantasma aqui atrás de mim. Lá pra frente, Senão você vai parecer um fantasma. Aproxime mais. Boa tarde, aparecendo rapidinho, inclusive para puxar, mas não perdeu o voo. Um beijo para vocês. Mas vamos lá, Ai, Clara. Então, vocês têm empreendimento do Minha Casa Minha Vida, que foi feito, né, no município do Rio de Janeiro, mas o investimento era do governo do Estado, é isso? Era o investimento, Isso. A execução era do governo do Estado? Isso, a responsabilidade foi, inclusive, até a demanda. E aí está lá como município. Então, eu passo isso para você e aí a gente depois vê com o próprio Estado essa situação. Aí eu vejo com Diane, cadê tu, Diane? Aí eu vejo com Diane como é que a gente lança. Se a gente lança como uma demanda do Estado, que aí a gente precisa ver o instrumento originário dele, ou a gente lança como uma das iniciativas aí do município. Tá bom. Obrigada, tá? Eu vou perturbar Obrigado. você depois, no individual. Não perturbar jamais. Eu queria ser 50 para dar conta de todo mundo. Aí no final dá certo. Entendo. Vai sim. Obrigada. Obrigado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um voo já. Tinha até esquecido. Que a gente tem uma pauta da educação amanhã aí no governo do Estado, eu vou estar no Rio amanhã, e na sexta-feira também. E a gente vai tratar sobre algumas pautas da educação, tá? Mas aí, vou disponibilizar esse material, e com relação ao cadastro, eu vou mandar o passo a passo de como é que você faz o cadastro, o 2.0, tudo bem? E aí, qualquer coisa, você me dá um toque lá no WhatsApp. Aí, para quem não tem, né? Eu vou colocar aqui no chat, mas é DDD 61 99602 1979. Acho que 90% já tem. E para quem quiser entrar nos grupos, que a gente tem o grupo dos municípios e do Estado, Rafa, coloca aí o número da superintendência também, que aí vocês pedem para o Rafa incluir vocês. Gente, quem tem demanda específica para resolver, a gente disponibilizou um formulário, né? A gente já está dando
resposta a algumas que a gente está conseguindo, porque a gente estava com muita dificuldade de ter respostas aqui nos ministérios também, tá? Agora é que a gente está conseguindo ter um acesso melhor, porque tem muita gente que não foi nomeada, tem muitos cargos aí de segundo escalão que ainda não foram preenchidos, então a gente está com uma dificuldade muito grande de ter respostas concretas, porque quem ficou segurando, né, a peneira ainda não consegue ainda fechar a torneira, então a água está passando na frente da peneira. Então tem medo de se comprometer com coisas que depois o novo que venha não concorde. Então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para algumas respostas por conta disso. Mas a gente percebeu que essa semana teve um avanço muito bom aí com relação a algumas demandas federais. A gente está tendo um acesso bem melhor. Tá bom? Miriam. Edmilson, eu gostaria que você, numa outra oportunidade, trouxesse para a gente informação a respeito dessas transferências que vão acontecer da Lei Paulo Gustavo, que está demorando muito esse processo de regulamentação. Não tem regulamentação ainda, desde o ano passado, né? Porque a gente teve, mas os órgãos não regulamentaram ainda, tá? Está nessa confusão ainda aí. Isso está gerando um problema, porque a gente só pode partir para as ações, mas até o planejamento, a elaboração dos nossos editais para fazer a distribuição desse recurso, quando a gente souber exatamente quais são as regras que serão aplicadas. Exatamente. E a gente está demorando muito, porque é um negócio que, no final do ano, no início do ano, já tinha sido resolvido do ano passado para esse ano, e cria uma expectativa muito grande, e isso vai acabar embolando com a Lei Aldir Blanc II, que eu já ouvi comentário que Paulo Gustavo sai no primeiro semestre, nessa transferência automática, né, de auxílio emergencial, e depois entra a Lei Aldir Blanc. Então, para quem faz um e a outra simultaneamente, isso vai dar um bololô danado, porque todo o processo... E para quem executou, né, a Aldir Blanc anteriormente, no período da pandemia, sabe dos problemas que foram gerados, né, a partir dela. Exatamente. Outra coisa é que o governo reeditou o PRONASSE 2. Sim. Programa Você até mandou mensagem para mim ontem. Eu falei ontem contigo porque a gente aqui teve em 2007, né, mas aí o recurso foi contingenciado e tal, enfim, mas ele vai voltar. Também, a gente também não sabe se o PRONASSE 1, vamos dizer assim, 2007, era fundo perdido, a gente não sabe se esse vai ser ou não vai ser, e aí vem a sigla que amedronta um monte de gente, que é o CALC, e eu estou no meio desse problema. Né? E a outra questão é o Ministério da Economia, quer dizer, trabalho, né? Política de Trabalho, Emprego e Renda. Eu acabei de receber aqui um e-mail falando de liberação de recursos, fundo a fundo, bloco de fomento, e devem começar a sair os recursos para os blocos de fomento, Cine, tal. Então, assim, eu queria que você, depois, se você tivesse oportunidade, da gente dar uma esclarecida em alguns pontos, porque, primeiro, nessa questão de trabalho aqui é complicado, porque é tanto bloco que, na hora que faz o plano de ação, as pessoas acabam confundindo. Eu estava lendo aqui os municípios no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, só tem a cidade do Rio de Janeiro e São João de Meriti, apto a receber esse recurso, que a gente cumpriu as regras do CODEFAT e nós estamos cadastrados junto ao CODEFAT, né? A gente já conversou com os outros colegas aqui da Baixada, por exemplo, tem um fórum secretário de turismo, de trabalho, e eu tive com eles semana passada e falei com eles, se vocês não cumprirem as regras, vocês não vão receber recurso do governo federal. Vai ficar todo mundo pedindo, literalmente está fora, sem acesso. Inclusive, o capitão Paulo, que é o subsecretário de Trabalho, estava nessa reunião, e aí ele falou, eles querem o dinheiro, mas não faz o dever de casa, né? E eu estou igual a você, a tia chata. Vocês fizeram o dever de casa? Cumpriram? Não. Então, assim, a gente tem interesse nesses recursos, mas eu queria que você, se pudesse, numa outra oportunidade, a gente
falar um pouco sobre isso para a gente não ficar tão perdido com algumas coisas, que de repente você tem a informação mais atualizada, tá? E sobre aquele nosso projeto, a gente tem que tratar dele, né? O que eu estou aguardando só que os ministérios se pronunciem com relação às políticas dele, que a gente tá, para a gente fazer uma coisa em cima do que está desenhado, porque assim, por exemplo, habitação foi desenhado, mãos à obra foi desenhado, aí por isso que a gente está trazendo agora os temas, mas a gente vai retomando, a partir do momento que os ministérios forem disponibilizando também, Miriam, tanto as premissas, as bases e de que forma que a gente saiba de que forma a política vai ser conduzida, porque a gente faz uma coisa mais certeira, né, mais direcionada para esse novo redesenho de política pública. Eu vou fazer o seguinte, na próxima semana, a gente podia marcar uma outra reunião à tarde para a gente tratar de temas mais abrangentes, tipo na terça-feira à tarde, porque aí eu busco algumas informações, vocês também me trazem de demandas e a gente faz aquele nosso bate-papo que a gente sempre fazia. E a gente volta, sei lá, a cada 15 dias a gente deixa umas reuniões já marcadas só para a gente tratar de temas mais abrangentes. Porque vocês trazem essas demandas que às vezes no individual eu não consigo responder, porque às vezes eu recebo muita demanda. Mas talvez no encontro assim a gente consiga direcionar melhor. Valeu. Perfeito. Valeu. Júlia, eu vou ter que deixar vocês que eu vou precisar pegar um voo já. Vai, você. Valeu. Mas a gente, Obrigada, na terça-feira, tá? então, a gente volta a conversar, tudo bem? E eu vou mandar daqui a pouquinho os documentos do Mãos à Obra. Aí quem tiver dúvida, na próxima semana a gente volta a conversar mais a respeito, ou pode me chamar lá no Zap que a gente vai conversando. Eu vou disponibilizar os grupos também. Tá bom? Vamos tirar nossa fotinha. Quem puder abrir, né? Quem nunca participou, né? Bem-vindos aqui à nossa rede, para quem não conhece. Então, a gente já está há mais de 2 anos, né, nesse processo, né, nessa orientação, nesse acompanhamento. Eu fico aqui na representação do Governo do Estado em Brasília. Quando estiver em Brasília, saibam que aqui é um ponto de apoio também que vocês podem utilizar. Sejam muito bem-vindos aqui. Vai ter Fórum Nacional em junho. Vou mandar os ofícios aí para os municípios, né, fazendo convite a vocês, com antecedência. Tudo indica que teremos o nosso Fórum Regional em outubro. Vamos ter reformulações do Gestão Gov, tem uma portaria saindo, a portaria 424 também está sendo reformulada, né? Enfim, terça-feira eu trago novidades, trago verdades. Tá bom? Gente, não vou poder ficar muito tempo por conta disso, tá? Porque eu me lembrei que eu tenho um voo, tinha esquecido. Eu adoro ficar aqui com vocês, deixar eu ficar até... Obrigada, a gente vai conversando, tá bom? Beijão a todos, fiquem com Deus. Prepare-se que o ano está começando. Muita coisa boa aí, tenho certeza. A foto, não vai embora sem a foto. A fotinha. Você tira aí, Rafa? Isso. Tiro. Só não dá tempo de passar perfume, né? Mas o resto dá para... Já foi, já. Tirei. Tá bom. Gente, enquanto vocês, ó. Beijo, até mais. Boa viagem. Obrigado.